A vida na UTI acontece em uma fração de segundos. São decisões e a responsabilidade sobre o amanhã de alguém. Mas a 12 mil pés de altura, o amanhã simplesmente fica pra depois. Tudo bem, gente? Meu nome é Carol, mas podem me chamar de Cacau. A maioria me conhece assim. Eu sou médica, sou especializada em terapia intensiva, mas o meu lugar onde eu realmente me encontro é no paraquedismo. Eu sou paranaense, de naturalidade, e hoje eu moro em Boituva, que também é minha casa do esporte. Fiquei muito feliz quando o canal Pulso me convidou para fazer parte desse movimento. Então, para poder mostrar um pouquinho mais do que é esse esporte que mudou minha vida. E aproveita já, se inscreve no canal e vem com a gente. Bom, a minha história com o paraquedismo, ela iniciou muito antes do primeiro salto. Eu tenho um tio que ele é paraquedista, desde 1900 e bolinha, então eu sempre escutei ele falando como era incrível, todas as histórias, as aventuras, e ele sempre me convidava para ir e falava, olha, se seu pai deixar eu te levo, aquela coisa, né? Então eu cresci com esse desejo no coração, e foi lá em 2021 que uma amiga minha que estava fazendo o curso, logo depois que a pandemia deu uma trégua, e ela me convidou, ela falou, Cacau, vamos comigo no final de semana, você sempre quis saltar, você sempre fala que quer. E eu falei, bom, bora, vou riscar isso finalmente da minha lista. Que acabou que era pra ser só uma experiência de um final de semana, um checklist, se tornou uma grande história de amor. Tem pessoas que encontram o lugar delas nas artes, na música, na leitura. Eu encontrei o meu lugar no céu. E hoje, com 560 saltos, o paraquedismo se tornou um dos grandes motores da minha vida. Nesse caminho, eu fui muito abençoada com pessoas tão apaixonadas quanto pelo esporte, que me abraçaram, que me mostraram esse mundo. E temos um grande objetivo, eu tenho um grande objetivo esse ano, que é participar do recorde feminino sul-americano de redal. Agora entra uma parte que tem sido uma novidade desse ano. Eu comecei a correr. Se me dissessem há 3 meses atrás que eu correria mais de 3 quilômetros, eu ia duvidar totalmente. Eu nunca gostei de correr, tive uma experiência muito ruim há cerca de uns 5 anos atrás, 6 por aí. Não gostava, me sentia sem fôlego, mal. E dessa vez tem sido diferente. Fui convidada por uma amiga. Vai que tá chegando! Tá feliz? A gente fez uma loucura no começo do ano. Eu me inscrevi numa prova de 5 quilômetros sem nem correr. Mas os treinos, claro, uma constância ali ajuda muito. E tem sido incrível. Eu tenho tido esse espaço da corrida, faço 3 vezes na semana, geralmente um treino de HIIT, um treino curto ali, e no domingo são meus treinos mais longos, que são cerca de 5, 6 quilômetros. Hoje eu fiz meus primeiros 10. E tem sido muito bom, tem sido uma meditação mesmo. Pode dizer que hoje eu não corro por pace, né? Eu corro algumas distâncias ali por tempo. Tem sido uma grande jornada. Então eu me inscrevi nessa primeira corrida, que foi agora em Indaiatuba. Foram 5 quilômetros. Foi uma corrida muito especial, foi acompanhada dessa minha amiga, vou mostrar algumas imagens aqui. Tem sido toda uma energia. O pessoal da corrida em si, a mentalidade é uma questão mental mesmo. Quando você tem um preparo físico, a corrida vira puramente mental. E tem sido muito bom dominar minha mente. Eu acho que você vencer desafios que você se propõe é muito satisfatório, por mais difíceis que eles pareçam. Então, se você está pensando em começar algo, comece. Dê o primeiro passo. Vai devagar, pega uma assessoria, você vai olhar pra trás e se alegra muito de você ter começado, de ter saído da inércia.
Acabei de chegar aqui no hospital. Trabalhar com a saúde e a vida das pessoas exige precisão e dá uma margem muito pequena para erro. E essa mentalidade que eu levo pro esporte também. Durante a semana eu trabalho na UTI e é onde a vida mostra a face mais vulnerável. Todos os dias eu vejo o quanto tudo pode mudar em questão de minutos. E talvez seja justamente por viver tão perto dessa realidade que eu aprendi a valorizar os momentos em que a gente realmente se sente vivo. Bom, para aguentar essa rotina puxada, eu trabalho em Salto, a maioria dos meus plantões, e demora 30 minutos para sair daqui, 35 por aí. Então eu saio 6h15, chego lá com um tempo, eu gosto de chegar um pouco antes, e volto já 8 horas da noite. Tentar toda essa rotina, que é realmente uma rotina puxada, eu começo uma preparação aqui no chão. Uma mente forte e um corpo forte te fazem ter escolhas consistentes. O paraquedismo, apesar de ser um esporte que a gente não tem tanta essa percepção, ele exige muito do seu corpo, da sua mente. Uma consciência corporal, uma consistência principalmente, e resistência, né? Por isso, comecei com treinos. Eu faço academia de 4 a 5 vezes por semana. Um treino planejado por um profissional, que é o Gabi, lá de Curitiba, te adoro. E mesmo à distância, eu consigo ter um bom acompanhamento e ele vai me ajustando os treinos conforme a temporada. Nesse último ano, eu consegui construir uma constância e um objetivo mesmo que fez muita diferença pra mim no esporte e na minha vida em si. Gente, musculação é pra vida. Se você quer sobreviver a uma UTI e você quer ter uma qualidade de vida, você precisa ter músculos. Pausa para essa chamada de atenção. Já pensou em se tornar um paraquedista? Essa aí sou eu, a caminho do meu 6º salto. A forma mais comum é através do AFF, uma abreviação para Accelerated Free Fall, que é o curso de formação no paraquedismo esportivo. O curso é composto de 7 níveis. Nos 3 primeiros, o aluno salta acompanhado por 2 instrutores. Eles te seguram por toda a queda livre. É nessa fase que você aprende o básico: manter uma posição estável, checar a altitude e, é claro, comandar o próprio paraquedas em segurança. A partir do 3º salto, você começa a aprender os primeiros comandos no ar, como pequenas curvas com os braços, e começa a ter controle real do corpo em queda livre. No 4º salto, a coisa começa a pegar gosto, porque você passa a saltar com apenas um instrutor, que vai acompanhar a sua evolução enquanto você ganha autonomia. Nos últimos níveis, como você está vendo agora, acontece a tão esperada saída solo. É o momento em que você salta sem ninguém te segurando. Passou no nível 7? Parabéns, pequeno gafanhoto. Você se formou no AFF, mas você ainda é um aluno em instrução. Para se tornar mesmo um paraquedista autônomo, você tem que chegar na licença A, que vai exigir de você 25 saltos, treinos de pilotagens e alguns BBFs. É aqui que o esporte vira um videogame infinito. Você vai descobrir que existem várias modalidades: o belly flyer, o free fly e o wingsuit, que é aquele do macacão de esquilo que todo mundo ama. Hoje, olhando para esse meu nível 6 de 4 anos atrás, eu vejo que paraquedismo não é só sobre se jogar. Você teria coragem de pular de um avião confiando só numa mochila? Ah, mas e se o paraquedas não abrir? Ou e se eu desmaiar? E a resposta está aqui. Primeiro, DAA. Ele é um computador, esse daí que você está vendo na imagem, que lê a minha altura e velocidade o tempo todo. Se acontecer alguma coisa e eu não abrir o paraquedas numa altura mínima, ele toma a decisão por mim e dispara o paraquedas reserva automaticamente. Não é só tecnologia, a mecânica também é genial. O paraquedas fica travado por um sistema de loop e pinos de fechamento. Mas a regra de ouro é ainda um check bem feito de todo o equipamento antes de cada salto. E mesmo com o melhor equipamento do mundo nas costas, ele não voa nem pousa por você. O fator humano ainda é quem dita as regras. Tudo muito lindo até agora. O paraquedismo parece um sonho,
um conto de fadas, mas a gente tem que lembrar que ele é um esporte de risco e ele não perdoa desatenção. Então, quando eu tinha meus 120 saltos, eu cometi um erro e quase custou minha vida. Eu fiz uns cálculos errados na hora do pouso, entrei muito alto, peguei uma térmica e o meu velame simplesmente não perdi a altura. E foi chegando no final, e tinha um muro e uma grade, eu escolhi a grade. Eu me machuquei, quebrei todos os ossos do nariz, tive alguns cortes no rosto e tive que fazer uma cirurgia de emergência. De repente, o médico vira paciente. Fiquei um mês em repouso, enfrentando uma crise de autoestima também. Depois de um mês e pouquinho eu voltei muito lentamente pro esporte e o medo bateu. E qualquer esporte de risco, assim como a medicina, assim como a vida, você tem duas opções. Você encara o seu medo, supera ele, ou você desiste. Assumi responsabilidade pelo que aconteceu, entendi meus erros, entendi minhas fraquezas, busquei ajuda, busquei mais técnica, e eu vejo que aquele acidente me transformou na paraquedista, na pessoa, na atleta que eu sou hoje. E eu sou muito grata a Deus por me ter deixado sobreviver, que é algo que poderia ser fatal. Assim, hoje em dia eu não tenho nenhuma sequela, tenho algumas cicatrizes que com tratamento elas são quase invisíveis. Tô indo pra área de paraquedismo. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do que é ali. Aqui é a minha casa no esporte. E se tem uma coisa que as pessoas de fora não imaginam, é a quantidade de processos e estudo por trás de cada voo. Um dos maiores exemplos disso é a dobragem do paraquedas. Bora comigo! No dia a dia, no Brasil principalmente, não são todos os atletas que dobram o próprio equipamento. Mas existe uma regra de passagem inegociável. Para você tirar a sua licença de categoria A, você precisa obrigatoriamente aprender a dobrar o seu velame e saltar com essa dobra. Uma das partes mais críticas desse processo é a separação das linhas. Nós temos dezenas de linhas de suspensão que conectam o nosso equipamento até o velame lá em cima. Se uma única linha dessas passar por um lugar errado, ou cruzar uma por cima da outra, o paraquedas pode abrir torcido, girando ou até de uma forma muito violenta. Com as linhas feitas, a gente entra numa segunda fase, a geometria do velame. O paraquedas é cheio de células que inflam com o vento e preciso alinhar cada uma delas e organizar o tecido de forma também simétrica. Essa espécie de nylon foi feita para agarrar o vento, então dobrar o paraquedas é literalmente uma luta de paciência contra o ar. A gente vai dobrando em S, deixando o pacote o mais compacto possível, quase como se estivesse montando um origami gigante no chão. Agora é colocar tudo isso dentro dessa bolsinha aí. E aqui tem um detalhe genial de engenharia, que quase ninguém conhece. A gente trava essa bolsa usando as próprias linhas do paraquedas, presas por elásticos. E fazemos isso para que o paraquedas não abra de uma vez só, quando a gente acionar ele a mais de 200 km por hora. Esses elásticos eles vão soltando as linhas aos poucos, estágio por estágio, garantindo que a abertura seja suave. A última parte é o fechamento do container. Eu coloco a bolsa lá dentro, fecho as abas na ordem correta, passo o pino de segurança e escondo o pilotinho. O pilotinho é aquele mini paraquedas que a gente joga para iniciar toda a abertura. E pronto, você dobrou seu paraquedas. Para saltar. Nós temos vários steps. Checamos o equipamento de maneira meticulosa, ensaiamos cada movimento no chão e depois do salto, assistimos os vídeos para corrigir o voo e aprimorar a técnica. Agora, especialmente para um recorde de head-down, onde voamos de cabeça para baixo a mais de 300 km por hora, torna esse esporte que parece muito individual, totalmente coletivo. A sintonia com as outras meninas e o controle do corpo precisarão ser o mais precisos possíveis. Quando a porta do avião abre, tudo que ficou no chão fica no chão. O plantão, o cansaço, a ansiedade. A gravidade leva tudo embora. A 12 mil pés, você é engolida pelo momento presente.
No fim das contas, a UTI me lembra todos os dias o quanto a vida é frágil e preciosa. E por isso que escolho honrar a minha vida e saúde, construindo um corpo que vai aguentar qualquer tranco. E é no céu que aprendo como a vida precisa ser vivida. O paraquedismo é minha meditação, a minha liberdade e a prova de que a gente pode sim dominar os nossos medos. Eu sou a Cacau, sou paraquedista e essa é só uma parte da minha história. E aí, vamos marcar seu primeiro salto?